nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue. Se você é livre, você vai erguer suas duas mãos para o céu e cantar comigo assim, ó. Mais alto se puder, assim, ó. Eu sou livre. Cante, 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 cante. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue. Pode ser mais alto, hein? Pode ser mais alto, hein? Deixa esse templo de adoração, hein? O mais alto, hein? Cante! Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue. Só a igreja, só a noiva do Cordeiro. Só a igreja cantando agora, eu sou livre, hein? Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais algo que a neve serei. Algo mais que a neve. Suriei, desci, suri, anda lá, e si, desci, suri, canta lá. Sai, desci, suriei, desci, suri, anda lá, e si, desci, suri, canta lá. Obrigado, Senhor. Se neste sangue lavado, mais algo que a neve. Você pode cantar isso? Algo mais que a neve. Algo mais que a neve, Algo mais que a neve. sim, Senhor. Se neste sangue lavado, mais algo que a neve ser. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti. Eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu morro. Sem tua presença eu morro.
meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti, eu não vivo, Senhor. Eu não vivo sem ti. Sinto a presença, eu morro. Sinto a presença, eu morro. Como eu te amo, como eu te quero. Se eu me prostro Aos teus pés, a minha vida, eu te consagro. Tudo que tenho é totalmente teu. Como eu te amo, como eu te quero. Se eu me prostro aos teus pés, a minha vida, eu te consagro. tudo que tem é totalmente teu. Tudo que sou é totalmente teu. Continue com seus olhos fechados. Sinta a presença do Espírito Santo. Sinta a presença do Espírito Santo. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele passeia no meio de nós. Ele passeia no meio da igreja. Ele está aqui. Ele está aqui. Sinta, sinta, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. Seja cheio, receba, 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 receba. Oh! Como eu te amo, como eu te quero. Se eu me prostro aos teus pés, a minha vida, Eu te consagro. Tudo que é totalmente teu. Tudo que sou é totalmente teu. Continue com seus olhos fechados.
Continue. Deus ele está na frente da nossa batalha. Se Deus for por nós, ninguém será contra nós. Me ajude a cantar aí. Deus não rejeita a oração. Oração é nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. E Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo, de noite ou de dia. Cante, erga tuas mãos, tua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, Com muito louvor. abre sua boca e glorifica então lá. Abre sua boca e glorifica o Senhor. Abre sua boca e exalte o Senhor. Abre sua boca e fale com o Senhor. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Deus vai na frente, cante, cante. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. E Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo, de noite ou de dia. E erga suas mãos, tua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor. 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 Mas nós encerramos, hein? Deus vai na frente, abrindo o caminho, só a igreja, hein? Alto, hein? E Deus vai na frente. Com muito louvor.
muito louvor. Agora só os varões, hein? Só os varões, hein? Deus vai na frente, só os varões. E Deus vai na frente. Cante. Varões valorosos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha por ti, amado. Ele está contigo por onde quer que você andar. Toda igreja com muito louvor. 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 Agora só as servas, hein? Deus vai na frente, hein? Autoridade. E Deus vai na frente. Os varões abrem a boca e glorificam o Senhor. Ele abre Santo! pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo. Toda igreja com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Mais alto, mais alto, mais alto. Com muito louvor. 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 Continue com suas mãos para o céu. Continue com suas mãos para o alto. E escuta o que eu vou falar. O Senhor me deu uma visão. Eu vi águas cristalinas aqui neste lugar. E quando eu olhei para o templo, estava como pedras preciosas descendo uma fonte. E o Espírito Santo falou com a senhora: essas mesmas águas que correm nesse templo é aquela que Ezequiel pôde nadar de braçadas. E essa água, ela inunda agora o seu coração, a sua casa. Fogo do Senhor irá descer neste momento. Fogo do Senhor irá descer sobre a vida neste momento. Basta você dar oportunidade e espaço. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali ao Deus do meu amor. Aleluia! Eu navegarei. Seja cheio do Espírito Santo. No oceano do Espírito. O Senhor está aqui nessa noite. E ali adorarei ao Deus do meu amor. Receba aí, ó, receba aí, ó. Espírito, Espírito, receba na sua vida, receba, quem desce como fogo sobre sua vida.
seja cheio. Espírito, Espírito, receba, receba, que desce como fogo, vem como em Pentecostes. Espírito, Espírito, Espírito Santo, como fogo, desce como fogo, como em Pentecostes, vem, enche-me de novo, Espírito, Espírito. Espírito, Espírito, Espírito Santo, desce como fogo, desce como fogo, como em Pentecostes, enche-me de novo. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá.
corpo tudo novo se fará. E no teu corpo tudo novo se fará. Aleluia! Aplaudam mais forte. Vai aplaudir em 1 minuto. Vamos aplaudir 1 minuto. Aplaudam 1 minuto. Aplauda, vai aplaudindo, vai aplaudindo. Aplaudam o Senhor. Seja visitado nessa noite. Aplauda, 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 aplauda. Aplauda, aplauda, aplauda. Aplauda, aplauda, aplauda. Aplauda, 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 aplauda. Vai forte, vai forte, vai forte, vai forte, vai forte, vai forte. Te adoramos, Senhor, te bendizemos, Senhor, porque Tu és a luz, porque Tu és a luz. Te adoramos, Senhor, te bendizemos, Senhor. Pai, nós te bendizemos, nós exaltamos o Teu santo nome. Pai, te glorificamos, Senhor, porque o Senhor está em nosso meio. Muito obrigado pelas nossas vitórias. Muito obrigado pela vida dos nossos pastores. Muito obrigado pela vida dos nossos filhos. Muito obrigado pelas nossas células. Muito obrigado pelo nosso trabalho. Pai, nós apresentamos diante do Senhor o nosso louvor, a nossa adoração. E abençoe a cada um aqui, Senhor. Abençoe aquele que irá pregar. Senhor Deus, que o Senhor possa abençoar o coração de cada um nessa noite. Pois assim nós te glorificamos. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. A palavra está com o pastor Antônio. Amém, Jesus. Queridos, nós vamos passar para a segunda parte do culto. No meio dos louvores, no meio dos cânticos, adorar o Senhor com o nosso dízimo e com as nossas ofertas. Amém? Os diáconos e as diaconisas vão passar com a salva. Quero que você faça isso com alegria. Uma certa feita, Jesus estava no templo e o dirigente do culto chamou ali à frente os ofertantes para trazer ao gasofilácio ou ao alforge a sua oferta. E a Bíblia diz que enquanto que os escribas, os fariseus, eles colocavam ali grandes quantias de dinheiro, uma viúva pobre que estava ali, ela colocou tudo que ela tinha, as suas moedas, ouviu-se o barulho delas no fundo do gasofilácio. E Jesus estava ali observando, e ele agradou mais da oferta daquela viúva, e disse para os seus discípulos depois, que os escribas e os fariseus, eles estavam dando daquilo que estava sobrando, estavam dando para tocar trombetas, para serem vistos pelos homens. Mas aquela viúva não, ela deu tudo o que ela tinha, por amor à obra de Deus. Amém? Eu aprendo com isso que, quando nós abençoamos a obra de Deus, os olhos de Deus estão voltados para nós. Tudo que nós praticamos de mal ou de ruim, é visto pelos olhos de Deus. Os olhos de Deus rastreiam toda a terra. E tudo que nós plantamos, seja de mal ou seja de ruim, nós vamos colher. Amém, queridos? Então, abençoa a obra de Deus.
Nós pregamos aqui no primeiro culto que aonde estiver o seu tesouro, ali estará seu coração. O seu tesouro é a obra, o seu tesouro é Jesus, o seu tesouro é o Evangelho. Amém? Então abençoa, não meça esforços, abençoa a obra de Deus, que grande é o seu galardão junto dos céus. Amém? Estenda suas mãos ao gasofilácio. Eu quero orar primeiro pela sua vida, para que Deus venha derramar a bênção dele sobre as suas mãos, para que você seja próspero e abençoado. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu apresento ao Senhor os dizimistas e ofertantes da obra do Senhor aqui neste lugar. Pai, que haja um acrescento de bênção na vida do teu povo, Senhor. Que a bênção do Senhor esteja sobre as mãos dos dizimistas e ofertantes da casa do Senhor. Meu Pai querido, que o Senhor venha abrir portas aonde não tem portas, Senhor. Pai, que o Senhor venha entrar com providências, com os recursos do Senhor, mas que o meu irmão seja abençoado, que o teu servo, a tua serva seja ricamente abençoado, para a glória do nome de Jesus. Agora, Pai querido, nós consagramos esses valores ao Senhor. Nós apresentamos esse gasofilácio, Senhor, e os valores que nele estão contidos, que é para a manutenção da obra do Senhor aqui nesse lugar, é para mantimento da obra do Senhor, Pai querido. Pai, para que nós venhamos ter condições de alcançar famílias que estão sendo destruídas por lhes faltar conhecimento da Tua palavra. Meu Deus, nós consagramos ao Senhor agora, te pedimos que abençoa, Senhor, na administração desses valores, que seja tudo para a glória, para a honra e para o louvor do nome de Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Eu quero chamar aqui a discípula Jussara. A palavra está com ela em nome de Jesus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Bem, queridos, essa noite é muito especial para mim. Muito especial mesmo, porque nós hoje estamos, vou falar nós, porque nós somos uma família. Aquele casal lindo ali, ó, estão fazendo 25 anos de casados, hoje. E o amor é deles, a intimidade é deles, mas tudo eles dividiram conosco. E hoje me fez lembrar de 25 anos atrás. Eu não fui no casamento de vocês, porque aquele garotão ali, ó, estava internado. Ele tinha feito uma cirurgia e mãe, né, estava lá do lado dele ali. E eu não pude ir no casamento de vocês, mas eu pude acompanhar esses 25 anos, o testemunho de vida de vocês e a história de vocês. E hoje, em agradecimento, em nome de toda a igreja, daqueles que estão aqui há mais tempo conosco, daqueles que estão chegando agora, daqueles que estão fresquinhos, na lua de mel, que casaram há pouco tempo, o exemplo que vocês são para nós. Agradecer você, pastora, por você não ter sido uma mulher egoísta, que entendeu, que compreendeu, sapateou um pouquinho quando o Senhor o chamou para pastorear, mas obedeceu. E não foi egoísta. Você compartilhou ele conosco. E ao Senhor, pastor, que também não foi egoísta, que compartilhou a pastora conosco. Porque vocês não moram numa casa, mas a gente vive no quintal de vocês, né? É muito bom ter vocês conosco. E se nós queremos um exemplo maior, nós temos que olhar pela nossa liderança. E eles são um exemplo disso. E há 25 anos atrás, o Senhor os uniu. E eu até falei com o pastor, a Raquel ia louvar o Senhor esta noite com uma canção, mas ela não pôde estar aqui. E é de uma cantora que vocês gostam muito, que é a Ludmila Feber. E tem uma canção dela que ela fala assim, que tem pessoas que parecem vindo direto do céu, vindo direto de Deus para nós. E com certeza são amigos de Deus. E vocês dois são isso, amigos de Deus.
E eu tenho muito prazer de fazer parte desse ministério, desta igreja, fazer parte da família de vocês. Me considero família de vocês. Pastora Janete, uma amiga, uma irmã, uma pessoa que está sempre do meu lado. Pastor William, que arrancou o primeiro dente de leite desse rapazinho aqui. Então são muitas histórias. Se nós pudéssemos parar aqui hoje, Lília, Pastor Rômulo, muitos aqui, Miriam, subiriam aqui no altar para contar uma experiência. Mas acima de tudo, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E esse casal aqui tem. Então nós louvamos, são 25 anos de muita luta, de muita dor, de muita renúncia. De muito ovo frito, né, pastora? Muito ovo frito, mas graças a Deus o colesterol dele está bacana. Então essa noite eu gostaria de chamá-los aqui, em nome de Jesus. Eu sei que vocês também prepararam alguma coisa, então eu vou deixar vocês à vontade. Eu estou aqui em nome de toda a igreja, da equipe de 12, discípulos, todas as células, até você que está nos visitando, que está chegando aos poucos a esse ministério. Aqui há um pastor e uma pastora segundo o coração de Deus. Aqui há um homem, você homem. Uma vez uma pessoa disse assim, porque os dois iam para um lado e para o outro. A igreja pequenininha, se trombavam assim, mas ela cuidando de um lado e ele cuidando de outro das vidas. E uma pessoa disse assim, uma mulher, que não foi sábia, foi nécia. Um marido igual a esse eu não quero ter. Nem se importa com a sua esposa, nem liga para ela. Mal sabendo que quando os dois estavam para um lado e para o outro, dentro da casa do Senhor, estava tratando dos negócios do Pai, aconselhando, acariciando na oração, dando suporte para as vidas. E essa pessoa disse isso. E essa pessoa não está mais no nosso meio, e nem casada está mais. Casou a primeira vez, não deu certo. E casou a segunda, eu não sei como está. Então a gente não fala dos ungidos do Senhor, dos servos do Senhor. Por eles serem assim, amados, corresponderam ao discipulado do Senhor, cada um para o lado, pastora cuidando das coisas do Senhor, ele cuidando das coisas do Senhor, cuidando das ovelhas, mas uma coisa muito lindinha tem neles. Eles podem estar em qualquer lugar. Ele dá um assobio, né? Ela na hora pega a bolsinha dela e vai. Porque eles andam juntos. Qualquer lugar que eles estejam, num churrasco com picanha, num bolo de cenoura com chocolate, os dois têm uma sintonia. Observem para vocês verem. É assim que eles são. Então você, marido, mulher, os futuros noivos, olhe para eles aqui que são exemplos para as nossas vidas. Amém? Eu passo agora a palavra para o nosso pastor William e pastora Janete. Amém, irmãos? A paz do Senhor. Eu costumo dizer que, eu digo que fazem 25 anos que eu sou feliz. Né? Quando eu a conheci para fazê-la feliz, mas eu acho que o tiro saiu pela culatra, né? Eu é que sou feliz. Né? Meu amor, quer dizer que você é a coisa, depois de Jesus, você é a coisa mais incrível que aconteceu na minha vida. Eu só vivo sem você se o Espírito Santo me capacitar. Se ele não me capacitar, é difícil até de respirar, meu bem. É verdade. Você esteve ao meu lado, assim, nos momentos mais difíceis. Sempre esteve ao meu lado como esposa ajudadora e fiel. E hoje você compartilha o ministério juntamente comigo. Eu agradeço a Deus por você ser o que é, uma esposa maravilhosa, né? Sogra maravilhosa também, né? Pastora maravilhosa, enfim, né? Não vou falar muito porque ela é toda maravilhosa, né, irmãs? E eu trouxe esse talite. Nós
compramos lá em Jerusalém. E aqui está escrito assim em hebraico: Baruch atah Adonai Elohim melech haolam. Bendito seja o Senhor Deus, Rei do Universo. E sobre a cobertura desse Deus, esse talit significa cobertura. E eu quero orar agora, nos cobrindo. Eu vou pedir uns pastores, 2 pastores, que nos cubra com o talit, porque Jesus fala assim: olha, quando você falar com o Pai, entra no teu quarto e ore em segredo. Esse aqui é o nosso quarto de oração, o talit. E nós colocamos aqui dizendo que nós estamos sob a cobertura do Espírito Santo. Deus tem sido a nossa cobertura nesse ministério e tem nos dado graça para pastorear o rebanho de Cristo, né? Ser exemplo, colocando a cada dia, a cada manhã o nosso caráter à prova, assumindo o desafio de ser exemplo para cada um de vocês. Sinal, 25 anos de casados é 25 anos de vitória. Amém? 25 anos de lágrimas, de sofrimentos, né? E 25 anos também de fidelidade a Deus. Amém? Eu vou pedir agora que a igreja fique de pé. Senhor, nós te bendizemos, ó Pai, por esse privilégio, Senhor, de estarmos casados. Aqui, Deus, nós assumimos que o Senhor foi a nossa cobertura, está sendo e será para sempre. 25 anos de ministério, 25 anos de ministério conjugal, matrimonial. Ó Deus, compartilhando uma vida ao teu lado. Ó Deus, eu peço que o Senhor venha abençoar minha esposa. Nos abençoar, Deus, para que possamos estar firmes, sendo fiéis ao Senhor, até aquele grande dia que o Senhor vier nos chamar. Deus, eu te louvo pela vida da minha esposa. Eu te louvo, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Meu Deus, porque ao lado de um grande homem está uma grande mulher. E eu quero ser este grande homem para que minha esposa fique ao meu lado. Meu Deus e meu Pai, que teu nome acima de tudo seja glorificado. Senhor, debaixo deste talit, nós, ó Deus, declaramos que estamos debaixo da tua cobertura. Estaremos para sempre debaixo da tua cobertura, como um homem, uma mulher de oração, que compartilhe as coisas do Senhor juntos, que compartilhe uma vida junto, uma vida de amor e dedicação juntos. Pai, nós pedimos agora a cobertura do sangue de Jesus sobre a minha vida e da minha esposa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu falei para ela falar porque, como diz o pastor César, a mulher é a voz da verdade, né? Irmãos, quando eu casei, eu sempre orei, pudesse sentar, e pedi ao Senhor que eu queria ser uma boa serva, uma boa esposa, uma boa mãe. Mas para ser uma boa esposa, para ser uma boa mãe, a gente não tem somente que amar a pessoa que está do lado da gente, não. A gente tem que amar a Deus acima de todas as coisas, porque Ele é a nossa maior motivação. Por Ele é que nós devemos sempre fazer o melhor. E eu agradeço ao Senhor, né? Porque até aqui Ele que escreveu minha história, né? Deus foi o roteirista, foi lá e escreveu. E o Espírito Santo o diretor, né? Colocou em cena toda a minha vida e fez tudo novo. Então agradeço ao Senhor. Toda a honra, toda a glória sejam dados a Ele. Quer presente melhor do que esse? Está orando debaixo do talit, né? Agradecendo ao Senhor e pedindo a presença do Espírito Santo por mais anos sobre as nossas vidas, né? Então agradeço ao Senhor por isso. Deus é muito bom, Deus é fiel. Hoje eu falei no curso de noivos que o casamento é uma bênção. Quem participou hoje ouviu o que eu disse. Meu curso de noivos são conselhos práticos. Eu não fantasio muito não, mas eu falo
mas eu falo com o meu coração e falo baseado na experiência que eu tenho vivido. Porque eu não acho que a minha experiência é ruim, não. Minha experiência é boa. Ser dependente de Deus, viver com Deus, estar sempre andando com Deus, para mim não existe coisa melhor. Amém? E que, né, eu faça 50, 70 e assim seja, né? Vamos dizer que eu estou aguardando a volta de Jesus e ele vai voltar. Porque eu sempre chamo ele de ninho, né? É porque ninho em espanhol significa menino. Então eu chamo ele de menino, né? Está passando o tempo e continua um menino. É porque o casamento tem muitas fases. Eu preguei isso aqui numa rede de casais, as fases do casamento. E a mulher tem um pouco de mãe, né? Amiga. Tem um pouco de tudo dentro do casamento. Porque o homem, ele gosta de ser cuidado. Eu sempre tenho falado isso no nosso curso de noivos. E isso é muito importante. A gente tem vivido uma fase assim de amizade, uma fase de conhecer, uma fase de diálogo, né? Porque graças a Deus, eu falo muito, sabe, gente? Ainda bem que Deus não me deu um marido calado. Não ia dar certo. Então ele também, ele fala muito, ele é caladinho, mas vocês enganam, viu? Então a gente conversa quando a gente deita, quando a gente viaja que só vai nós dois, nós saímos de lá de casa conversando e chegamos no lugar conversando, não é, amor? Então, assim, Deus me deu uma pessoa segundo o coração dele. Eu agradeço ao Senhor por isso, porque eu sempre digo, em todo tempo o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E Deus foi muito bom comigo. Amém? Passa a palavra pro pastor. Bonitão nosso pastor, né? Gracinha. Agora o Nairi tem o desafio de me entregar as alianças novas com uma semana. Cadê o Nairinho? Tá aí não. Tá lá em cima. Amém, irmãos? Deus é bom, né? Irmãos, casar é muito bom. Antes de eu falar aqui, irmãos, eu gostaria de lembrar aos irmãos que quero chamar aqui os noivos. Eu quero chamar aqui o Igor está aí, o Igor e a Kênia, o Rodrigo e Roberto, eles ficaram noivos hoje. Amém. Oi? Quem? Ah, o Arnaldo, é mesmo, esquecendo do Arnaldo e do Cristiano, vem cá! Meu Deus! Isso é porque eu não fui no noivado de vocês, tá vendo? O deles eu lembrei que teve almoço hoje, sabe? Irmãos, enquanto eles vêm, eu vou pedir aos irmãos que não esqueçam da oferta lá da nossa igreja em Madrid, tá, irmãos? Amém? Então a igreja lá na Espanha está crescendo. Você que não está contribuindo assim com a sua presença lá, mas você está contribuindo com a sua oferta. E semana passada, pelo que eu fiquei sabendo, o pastor Rick pregou lá e mais 3 espanhóis se converteram, né? Sinal que a obra do Senhor está crescendo a cada dia, né? Então vem cá, eu tenho que fazer a declaração. Vem cá, o primeiro o Arnaldo e a Cristiane, né? Hoje vocês já ficaram noivos, né? Amém? Então olha só, como ministro do Evangelho e pastor dessa igreja, eu vos declaro noivos em nome de Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que vocês recebam essa nova unção na vida de vocês, que vocês sejam felizes nos vossos planos, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Vem cá, agora fique aqui de frente, Roberta, Rodrigo. Vocês agora, por favor. O meu desejo é que vocês sejam muito felizes. E aqui diante da igreja também, como ministro do Evangelho, pastor dessa igreja, eu vos declaro noivos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Em nome de Jesus. Agora, vamos orar. Fique agora de frente para mim, todos. Esses 3 casais, fique de frente para mim. Amém? Igreja, fique de pé, por favor. Levante as mãos e vamos abençoar esses casais. Amém? Senhor, meu Deus, neste momento nós colocamos os teus servos na tua presença. Senhor, que ficaram noivos hoje. Meu Deus, que a bênção e a unção do Senhor esteja sobre eles. Eu repreendo todo espírito de afronta, de inveja, de crítica contra a vida deles.
E pelo poder do sangue de Jesus, eu profetizo para que eles sejam bem-sucedidos. Que o Senhor venha suprir na vida deles, ó Deus, todas as suas necessidades. Que uma unção de prosperidade repouse sobre eles, Pai. Eu profetizo agora, em nome de Jesus. Amém. Um forte aplauso. Parabéns, Felipe. Deus te abençoe, viu? Parabéns, Roberto. Deus te abençoe, viu? Aleluia. Amém? Irmãos, abra as vossas Bíblias em Mateus 14, 22. Vamos ler do versículo 22 a 33, rapidamente. Eu tenho aí 25 minutos para falar o que Deus tem colocado nos nossos corações. Amém? Diz assim: logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque os ventos eram contrários. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma? É um fantasma, e tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém? Senhor, eu te dou graça. Pedimos, ó Deus, que teu Espírito Santo traga-nos um entendimento especial da tua palavra esta noite, porque precisamos de ser alimentados. Pedimos que o doce Espírito nos ensine esta noite, Deus, para que a nossa fé aumente. Pedimos que o doce Espírito nos ensine, a fim de que saiamos daqui fortalecidos espiritualmente para enfrentar as intempéries da vida. Nós pedimos a tua graça, a tua bênção e o teu poder, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Bem, queridos, eu gostaria de falar com vocês sobre o tema Olhe para Jesus. Qual é o tema? Vira para a pessoa que está ao teu lado e diga assim: olhe para Jesus. Aqui nós vamos falar que Jesus, ele insistiu com os discípulos para que eles atravessassem o outro lado do mar da Galileia, o lago da Galileia. Enquanto ele despedia as multidões, como sempre, a cada final de obra de Jesus, ele ia para o monte orar. Seu exemplo que Jesus nos deu foi o exemplo de ser uma pessoa de oração. Jesus era um homem de oração. E por que nós precisamos olhar para ele? Quando eu digo olhe para Jesus, é porque quando nós olhamos para Jesus, reparamos bem a sua natureza, a sua pessoa, o que ele fazia. A primeira coisa que nós entendemos quando nós olhamos para Jesus é aprender a orar. Aprender a orar. É interessante que Jesus estava sempre comprometido com as multidões. Sempre comprometido. E sendo comprometido com as multidões, ele estava envolvido em pregar o evangelho para as multidões.
a segunda coisa que nós precisamos aprender quando nós olhamos para Jesus é estarmos comprometidos com a multidão. Com quem nós precisamos estar comprometidos? Com a multidão. Essa é a nossa responsabilidade, porque o Senhor diz que deveríamos pregar o Evangelho a toda criatura, ensinando as nações, batizando-as. Nós precisamos pregar o Evangelho, né? Fazer discípulo e ensinar esses discípulos. Não é verdade? Então a Bíblia não diz que nós precisamos apenas pregar o Evangelho. Precisamos ensinar. E para ensinar é necessário saber. E ninguém sabe se não praticar. Então, quando nós pregamos o Evangelho para as pessoas, nós pregamos com a nossa vida, com o nosso caráter, com a nossa postura, com o nosso comportamento, com o nosso testemunho. Aí sim nós temos autoridade no mundo espiritual para pregar o Evangelho para as pessoas. Quando nós olhamos para Jesus, nós entendemos que no primeiro momento da nossa conversão, nos retornamos para Deus, miramos para Deus, olhando para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. E passamos a segui-lo constantemente. Independentemente de qualquer coisa, nós o seguimos. Como os discípulos fizeram. Os discípulos seguiram a Jesus na tempestade, na bonança, na perseguição. E eles sofreram e morreram por Jesus. Porque eles olharam para Ele. Eu te digo, meu irmão, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Olhe sempre para Jesus, independente das coisas, olhe para Jesus. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós aprendemos a estar comprometido com o nosso próximo. Às vezes o crente, a pessoa, não tem como você estar envolvido com Jesus e ainda continuar individualista, pensando somente em você, sabendo que você tem uma responsabilidade de compartilhar o Evangelho da salvação para aqueles que ainda não conhecem. Quando nós olhamos para Jesus, nos comprometemos com Ele. E também nos comprometemos com aqueles que estão ao nosso lado. Nós nos comprometemos com as multidões. Assim Jesus, Ele estava envolvido com as multidões, mas também estava extremamente envolvido com o Pai. Porque Ele saía, despediu as multidões, e Ele foi para o monte e ali orava. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, em muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então, na quarta vigília, de madrugadinha, Jesus desceu. E quando ele desceu ali do monte, vinha um vento muito forte e começou a agitar as ondas do lago. E é interessante que em 2010 nós tivemos em Israel, eu e a pastora, então nós fizemos um passeio no lago da Mar da Galileia. E foi algo assim muito emocionante, irmãos. Eu pude assim visualizar, meu Deus, se vier um vento muito forte aqui, realmente dá ondas muito grandes. E eu imaginei Jesus atravessando, eu olhei onde era mais ou menos o local que ele deveria estar lá do monte, e lá do monte ele viu o mar agitado, os ventos soprando, e ele desceu. Irmãos, para socorrer os discípulos. E é interessante que Jesus desce. E quando nós olhamos para Jesus, nós sabemos que independente da nossa situação, Ele está sempre de olho em nós. Quando você olha para Jesus, você percebe também que Ele está de olho em você. Ele está preocupado com o que está acontecendo com você. Ele está preocupado com a sua situação. Ele está preocupado com a sua felicidade. Jesus, ele esteve comprometido com as multidões, mas você precisa entender que ele também está comprometido com você. Isto é, se você também estiver comprometido com ele. Quando nós olhamos para Jesus, nós nos comprometemos com Ele. Quando Ele olha para nós, Ele se compromete com nós. Mas a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, ou seja, Ele nos olhou primeiro, com o seu olhar da graça e nos resgatou. Entendeu? Como Ele fez com Mateus, o publicano, que estava ali, né, na alfândega, e ele disse, segue-me. E Mateus deixou tudo. Deixou talvez o dinheiro, deixou ali a sua profissão, abandonou tudo. Nada impediu Mateus quando ele recebeu o olhar de graça do Todo-Poderoso. Era Jesus quem estava chamando. E ali ele levantou e seguiu a Jesus incondicionalmente.
Quando nós olhamos para Jesus, nós entendemos que precisamos servi-lo incondicionalmente. Nós não podemos impor condições para Jesus. Senhor, eu vou te servir se o Senhor curar o meu filho. Senhor, eu vou te servir se o Senhor fizer isso. Senhor, eu vou te servir se o Senhor me prosperar. Não, está errado. Nós precisamos servi-lo porque Ele é Deus. Porque Ele morreu na cruz por nós. Ele já fez primeiro. Ele morreu na cruz do Calvário primeiro. É a mensagem da cruz. Quando você olha para a cruz, você vai ver o que Deus fez por você. Não precisava fazer mais nada. Deus não precisa fazer mais nada, Ele já fez. Ele já fez. Ele nos deu o direito de viver eternamente. Ele perpetuou, através da cruz do Calvário, a nossa existência. E isso é pouco? É pouco? Não é, irmãos? Não é. Então aqui, Jesus então, na quarta vigília, ele vai e o vento soprando, e o barco em tempo de afundar, e os discípulos ali com medo, e de repente Jesus anda por cima das águas, ele caminha por cima do impossível para te alcançar, para alcançar a sua vida. Jesus, para resgatar uma pessoa, ele caminha sobre o impossível. Ele estava caminhando por cima das águas. E ali então, ele e os discípulos, é um fantasma. Como muitas pessoas vivem com fantasmas, né? Muitos vivem com o fantasma de passar fome, outros vivem com o fantasma de passar fome, de ficar desempregados, né? Então são cheios os fantasmas que nos cercam. Esses fantasmas são frutos da nossa própria insegurança e também da nossa incredulidade, de não conhecermos, né, que Deus está sempre conosco. Jesus então vai, e ele vai de encontro àqueles discípulos e disse: é um fantasma. E Jesus grita lá assim: sou eu, não temais. Você sabe que nos momentos de dificuldade, a gente até desconhece, a gente esquece quem é Deus nas nossas vidas. Muitas pessoas, ao passar por muitas aflições, eles perderam a fé, esmureceram, dizendo: olha, onde está esse Deus que não acorda, não desperta em socorrer-me? Muitas pessoas esquecem de Deus nos momentos de dificuldade. Na hora da bênção é muito fácil dar glória a Deus. Na hora da bênção é muito fácil você falar, é muito fácil você ficar alegre, que é a bênção, mas eu quero ver você servir a Deus. Nós servimos a Deus no momento de aperto. Deus quer nos desafiar a servi-lo. Se ele der, ele é Deus. Se ele não der, ele continua sendo o mesmo Deus. Ele vai continuar sendo Deus, mesmo nos negando aquilo que nós o pedimos. Porque Deus não dá nada para a gente se não for da sua vontade. Ele não dá nada ruim. E às vezes o que você pede, bom para você, mas é ruim para Deus. Aos olhos de Deus, não serve para você. Então ele continua sendo Deus, dando ou não dando aquilo que você deseja. Ele é Deus e não muda. Quer dizer que quando você olha para Jesus, você percebe que Ele é capaz de atravessar o impossível para te tocar. Amém? Amém? Quantos entenderam? Dê um forte aplauso a Jesus. Vira para a pessoa que está ao teu lado e diga assim: ó, Deus atravessou o impossível para te tocar, ou para tocá-lo, né? Por quê? Porque lá em João, capítulo 1, fala: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Ele era Deus. E por ele todas as coisas, por intermédio dele, vêm existir. Deus chamou do nada a existência através de Jesus. E a Bíblia fala que o Verbo tornou-se carne, ele tabernaculou-se e habitou no nosso meio. Então, olha só, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Jesus, então, lá na glória, para se tornar homem, ele atravessou o impossível e tabernaculou-se e viveu no meio dos homens para alcançar os homens e morrer pelos homens e perpetuar a existência dos homens. Foi isso que Jesus fez. Amém? Eu estou achando que a igreja não está entendendo o que eu estou falando.
É para você sair do seu banco, gritar, pular e falar: glória a Deus, porque Jesus me alcançou. Isso nos ouvidos, é popular, meu irmão. Isso nos ouvidos de quem entendeu a graça. Ele salta de alegria, ele pula porque ele sabe que Jesus o alcançou. Só os nascidos de Deus entenderam o mistério de ser alcançado pelo Evangelho. É coisa que as pessoas naturais elas não conseguem entender. Mas nós, que um dia o encontramos, e o encaramos com os olhos da fé, entendemos que não existe nada mais precioso do que a nossa salvação. Nada é mais precioso. Nada é mais precioso do que a nossa salvação. Vira para a pessoa que está ao teu lado e diga assim: olha para Jesus. Continue olhando para Jesus. Quando nós olhamos para Jesus, somente para Ele, nós descobrimos o que Ele é capaz de fazer na minha vida. Repita comigo: quando eu olho para Jesus, eu descubro o que Ele é capaz de fazer por mim. Amém? Se você duvida, olhe para Jesus e você não verá mais o impossível. Você vai sair da esfera das impossibilidades. Existem muitas pessoas que ainda caminham no campo da impossibilidade porque elas ainda não viram Jesus atravessar um mar de impossibilidades para tocá-las. E Ele é poderoso para fazer isso. Amém? E ali os discípulos, eles gritaram, mas Jesus imediatamente disse: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. E respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. Olha só. Agora, irmãos, Pedro era o tipo de crente, estava indo muito bem no seu barco. De repente veio o vento, ele era um pescador experiente. E ele falou assim: talvez eu dou um jeito aqui, mas o mestre chegou. E ele falou assim: és tu, Senhor, permita que eu vá até contigo. Às vezes, né, irmãos, ele fez um desafio. Se é Jesus mesmo, então que eu vá contigo, que eu vá ter contigo. O que mais acontece dentro da igreja é pessoas desafiando a Deus. Senhor, se o Senhor me der isso, olha, com certeza eu vou servi-lo. Se o Senhor me der aquele carro do ano, com certeza esse ano vai ser diferente. Se o Senhor abrir as portas do emprego para mim, se. Tudo para servir a Deus coloca uma condição. Sempre colocando uma condição para Deus. Até parece que Ele não sabe o que você está precisando. Sempre coloca uma condição, né? Precisamos saber que o Senhor é Deus acima de todas as coisas. Ele não deixou de ser Deus. Ele não deixou, Ele é Deus. Ele pode curar o enfermo e ressuscitar um morto. Basta uma palavra dEle. Amém? Então, Jesus fala assim, e respondendo, e diz: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Pedro descendo do barco é alguém que abre mão do seu conforto pessoal para caminhar no campo das possibilidades mediante a palavra de Deus. Pedro tipifica nós quando um dia Jesus, ele é um exemplo de um crente que aceitou Jesus, saiu do barco da sua vida e foi ter com Jesus. Caminhou com Jesus. Alguém que vivia dentro do conforto da sua vida. Pedro agora sai da sua zona de conforto e de proteção. Veja bem, às vezes você pensa assim: eu não vou aceitar Jesus porque minha vida está muito boa e eu estou muito bem do jeito que eu estou. Mas eu te digo que não está. Sem Jesus você pode ter o que for, mas você não está seguro. Sem Jesus você pode ser um mega empresário. O seu dinheiro não lhe traz proteção.
Sem Jesus, você pode ter uma saúde de ferro, mas eu te digo que a sua saúde não lhe traz proteção. Sem Jesus, você pode ter um casamento exemplar, uma história amorosa de amor maravilhosa, ou um caso de amor maravilhoso. Mas eu te digo que esse caso de amor maravilhoso não lhe trará proteção. Sem Jesus, o barco da vida não traz proteção nenhuma para a gente. Mas, para entender o senhorio de Jesus sobre todas as coisas, é necessário sair da sua zona de conforto, sair do conforto do seu barco pessoal e caminhar por sobre as águas. Caminhar pela fé. Seguir Jesus é como caminhar por sobre as águas. É caminhar pela fé. A caminhada do Evangelho não é uma caminhada pela fé. É com os olhos da fé que você enxerga as possibilidades. É com os olhos da fé que você consegue mirar o impossível. É com os olhos da fé que você percebe que não há impossível para Deus, somente com os olhos da fé. Por quê? Porque a fé logo é o elemento que substitui a nossa visão natural. A fé, segundo Hebreus 11, é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então eu não vejo algo que é fato, mas eu não vejo. Entendeu? A minha salvação é fato, mas eu não vejo. Então eu tenho convicção. Os meus desejos, entendeu? É fato. E eu tenho convicção disso. Eu tenho convicção, certeza de que Deus me ama e Ele tem o melhor para mim. Isso é fato. Isso não se discute. É fato que Deus tem o melhor para a minha vida. Isso é fato. Se eu estou passando, então, por momentos difíceis, as ondas estão agitando o barco da minha vida, eu estou em tempo de abandonar o barco da minha vida, jogar tudo para o alto, mas eu digo que se você olhar para Jesus, essa tempestade da sua vida irá cessar. Por isso você precisa olhar para Jesus. Então Pedro também tipifica aquele crente que sai, mas aqui fala assim, olha... e ele disse, vem Pedro, eu vou te dizer que para servir a Jesus é um desafio. Quando Jesus fala assim, segue-me, ele está te fazendo um desafio. Se você perseverar até o fim, será salvo. Ele vem. Nós precisamos entender que quando Jesus nos chama, existe um desafio entre nós e Ele. E por que esse desafio? Quando Deus coloca desafios diante de nós, desafios que até mesmo colocam em questão a nossa própria fé, Ele quer nos ensinar, nos preparar para algo muito maior. Os desafios são necessários para que possamos caminhar por sobre as águas. Amém ou não? Amém. Então repita comigo, desafio é necessário para que eu possa caminhar sobre as águas. Amém. Então, sem desafio, não tem vida cristã sem desafio. Porque a vida cristã é crescimento. A cada vitória, a cada luta que você tem, se você perseverar, você tem uma vitória. O cristão precisa ser forte. O cristão precisa encarar a realidade. O cristão não pode viver numa Disneylândia espiritual. O cristão precisa ser valente, ser forte e olhar sempre para Jesus. Sempre para Jesus. Porque a vida cristã não é uma Disneylândia espiritual e nem Jesus é um Papai Noel espiritual. Não é. Não é. E muito menos gênio, né? Tem gente que, Aladim nas historinhas, ele chega, esfrega a lâmpada e aparece um gênio, né? E fala assim, eu vou te conceder 3 desejos. O crente, ele é tão assim supersticioso que ele chega e esfrega a Bíblia. Aí, mestre, eu tenho 3 desejos, cada um mais egoísta do que o outro, né? Mas não é assim, né, irmãos? Deus pode nos dar tudo, mas antes tem uma palavrinha mágica. Se for o quê? Da tua vontade. Amém?
Se for, eu posso pedir 1 milhão de coisas ao Senhor. Ele pode me dar? Pode. Mas eu preciso aprender. Senhor, em nome de Jesus, eu preciso disso. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Quando eu olho para Jesus, eu vejo que ele fez essa oração quando ele escolheu os cravos. No momento de escolha da sua vida, ele estava ali, ele falou: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Se for possível, arruma outro meio de eu resgatar a humanidade sem ser morrer na cruz do Calvário, sem sofrer tanto. E o pai ficou em silêncio. E aí Jesus entendeu o silêncio do pai e falou assim: todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Quando Deus se cala, é porque Ele quer realizar a vontade dEle na sua vida. Amém? Aprenda a entender e a discernir o silêncio de Deus. Porque Deus fala conosco através do seu silêncio. Amém? E aí, Pedro então é aquele crente, né? Eu estou andando nas águas, está tudo bem comigo, e agora ele está andando, estou caminhando em cima do sobrenatural. Opa, estou andando no sobrenatural. Quantos querem andar no sobrenatural de Deus? Levante a mão. Quantos querem? Eu também quero andar, e a gente está sempre andando, né? E a gente tem que estar quase tirando 10. Está quase tirando 10, muito bem, orando, jejuando, buscando. Mas você sabe o que acontece? Por que então que quando a gente está tão bem espiritualmente, eu estou orando, estou jejuando, estou buscando, estou uma bênção, estou caminhando sobrenatural, eu orei, o morto ressuscitou ali, opa, estou na bênção. Aí de repente, um outro dia você não está mais aquela bênção como você gostaria de estar. Você não está bem espiritualmente, você está desanimado de ir na igreja, você não está querendo buscar muito a Deus como você queria. Por que às vezes acontece isso? Olha só, a experiência de Pedro nos ensina algo muito importante. E andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Tem gente que anda no sobrenatural de Deus, anda na caminhada do Evangelho 20, 30 anos, 15 anos, 10 anos, 3 anos, mas de repente a pessoa desvia. Desvia. Olha para a pessoa que está ao teu lado e fala assim: olha, não desvia não, tá? Amém? Então veja bem, olha por que Pedro, ele começou a andar e de repente Pedro afundou. Por que Pedro afundou? Que muita gente, quando vem para o Evangelho, começa a caminhar e de repente a pessoa afunda lá no pecado. Ó. Uns afunda na prostituição, uns afunda no adultério, que não são poucos, dentro da igreja adulterando. Eu não falo na IPP, mas eu falo no geral, né? Inclui tudo, infelizmente. Começa, afunda, porque está falando mal, julgando o próximo, só afundando. Só afundando na incredulidade, afunda na murmuração, e não vem, só está afundando. Ele fala: Senhor, socorre-me. Quando tem sorte de Jesus estar por perto, né? Mas por quê? Por que a gente afunda? Porque está aqui, ó. Olha só. E andou Pedro por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém. Olha só, gente. Tem gente que fala assim: está buscando e tal, está na igreja, está bonitinho na igreja, mas ele é um reparador. Só repara coisa que não presta. Ele repara que o irmão fofocou no nome dele, ele vai, não vou vir mais na igreja. Porque fulano falou mal de mim. Ele afunda, só está afundando. Olha um Pedrão aí, ó. Ele repara a roupa do próximo. Ele repara a profissão do próximo. Ele repara o que o seu próximo tem. Ele repara tudo nos outros. Põe defeito nos outros. Ele só repara a coisa que não presta. E aí, quando a gente começa a reparar demais o erro dos outros, irmãos, e começamos a criticar o nosso próximo, tá? Quando você repara o erro da pessoa para reparar o erro dela, é uma coisa. Mas quando você repara o erro de alguém para criticar esse alguém, pode ter certeza que você já está desviando os olhos de Jesus. Toma cuidado com a sua língua.
toma cuidado com o seu ouvido, tome cuidado com os seus olhos, porque os seus olhos podem ver coisas que não devem, pode enxergar coisas aonde não existe, aonde não existe. Toma cuidado, porque às vezes a mocinha aí, eu estou vendo aí gente aí na igreja de 14 anos querendo namorar, 15 anos, não vem que não tem. Se quiser ficar aqui dentro, não tem namoro não. Quiser pode procurar outra igreja, outro pastor, outro discipulador, porque aqui eu não abençoo não. Você quer casar? Tem uns menininhos, as menininhas com a pitanga acesa. É duro, não é? Não saiu nem da fralda descartar, porque no meu tempo era coelho, né? Se eu falar isso hoje, vai que isso é um coelho? Mas já está querendo, aí que está querendo namorar, está querendo ficar, gente. Sangue do cordeiro, né? Aí fica, aí começa a sua vida sexual cedo, precoce. Daí a pouquinho já tem a sua primeira experiência sexual. O rapazinho, para falar que é o homem, o galinho garnizé, já cresce. Mãe, eu vou namorar. Né? Já acha que é o galinho. E acaba sendo depenado pela vida. Não é? Começa a crescer espora, já está se achando, né? E já quer ciscar no galinheiro alheio. E isso é um perigo. Eu não tenho compromisso com esse tipo de coisa. Por quê? Porque a pessoa não sabe nem o que quer da vida ainda. Não tem uma formação psicológica. Não tem uma formação familiar direito. Entende? Ela está sendo formada no seu leito, aliás, no seu seio familiar. Ela está sendo formada pelos pais e já quer se aventurar. Isso traz sérios problemas. Quantas menininhas já estão grávidas aí, ó? Quantos rapazinhos já engravidou muitas? E quantas coisas acontecem? Eu estou de olho aqui na célula Altas Horas. Eu vou até reunir com essa célula Altas Horas. Ah, tá todo mundo bacana, né, tal. Daí a pouquinho tem namorico. Aí eu estou olhando para os dentão. Vou serrar. Os dentão dentro da célula, que quer dar mordida nas meninas, vou serrar. Sabe o que eu vou fazer? Pode reunir. Mas as mulheres na sala e os meninos no quarto. Altas horas. Não vai ter altas conversas, nem altas ficadas. E assim para todas as células. Viu, baiano? Para evitar altos problemas. Por que eu estou falando isso? A Altas Horas é uma célula que foi uma proposta boa, foi um problema que o João Paulo, os meninos aí resolveram, né, João Paulo? Para poder cuidar da turma que vem da faculdade, da turma que vem, que não tem como vir nos cultos, então, poxa, está indo nas altas horas, é uma visão maravilhosa. Mas tem gente aqui indo nas altas horas já de olho nas menininhas. E as menininhas está pior, né, hoje. Tem muita menininha de olho no menininho. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Aí daqui a pouquinho está namorando, está ficando, e aí eu já ouvi. É triste falar, irmãos. É triste falar, mas eu já ouvi de igreja assim, de uma igreja, né, que uma menina já ficou com todos os meninos da igreja. Pior do que o mundo. Tudo em nome de Jesus, viu? Em nome de Jesus o povo está fazendo proezas. Em nome de Jesus o povo está indo para o motel. Em nome de Jesus, ó, irmãozinho, o lobão vem, eu sou servo, entendeu? Eu sou um cara convertido, e aí a menininha cai nos lábios. É o meu varão. O varão chegou e arrumou confusão. Né, irmãos? Isso tudo que eu estou falando é coisa séria.
Então, veja bem, o crente está quase tirando 10, aí ele começa a reparar em coisa que não deve, o que acontece? Afunda. Foi o que aconteceu com Pedro, veja bem. E reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? Por que Jesus falou com Pedro, porque ele era um homem de pequena fé? Ele não estava caminhando sobre as águas, estava indo muito bem, numa certa altura. Mas ele começou a reparar em coisas que não deve. O que aconteceu com a fé dele? O que aconteceu? Acabou, ou diminuiu, ficou pequena. Tem muita gente perdendo a fé na igreja, aliás, perdendo a fé em Jesus, porque fica reparando o outro, fica reparando o defeito do outro. Ah, eu não vou ali naquela igreja, não, porque tem muita coisa errada na igreja. Irmãos, igreja é hospital. Qual lugar que não tem pessoas doentes? Nós somos falhos. Nós não conformamos com as nossas falhas. Mas às vezes a pessoa está caminhando com Jesus, mas não vou mais naquela igreja não, porque tem uma irmã lá assim, o pastor não faz nada. E aí o santão vai, entendeu? E deixa de ir. Começa a reparar. Aí vai para outro lugar, meu irmão, você só vai para outra igreja se Deus falar com você. Ó, pastor, Deus me falou, senti no coração, coisa de Deus mesmo. Então vai, filho, Deus te abençoe. Mas não foi isso. Entendeu? Aí a pessoa abandona a fé. Por quê? Porque fica reparando. Não faz igual Pedro, não, irmãos. A gente tem que imitar Pedro naquilo que ele fez de bom. É o mestre, eu confio no mestre, vou até onde ele está. Mas aqui é um exemplo de que mesmo aqueles que estão firmes em Jesus e andam com o sobrenatural de Deus, podem cair se começar a reparar coisa que não deve. Viu? Não fica reparando coisa que não deve, que você vai cair na fé. Amém, queridos? Não repare. Amém? Vira para a pessoa que está ao teu lado e fala assim, olha, não repare em coisa que não deve. Não fica reparando coisa que não deve, não, que você vai cair. Olha, eu já vi tanta ovelhinha ferida que caiu porque reparou líderes, né? Reparou pessoas que não deram um bom exemplo. Não fica reparando, você tem que reparar as pessoas que dão exemplo. Amém? Então, quando Pedro tirou os olhos de Jesus, ele caiu. Tá? Entendeu, meu irmão? Você pode sofrer. Você pode sofrer de todo quanto é jeito nesse mundo. Você pode se decepcionar com o pastor da igreja. Você pode se decepcionar com o seu líder de célula. Você pode se decepcionar com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão, com a sua avó, com seu tio. Você pode se decepcionar com quem for, mas não tire os olhos de Jesus. Continue caminhando. Se a pessoa não deu bom testemunho para você, não repare essa pessoa. Siga. Siga. Apenas ore por ela. Então, porque se você cair, irmãos, pode ser que Jesus esteja presente e te socorra. Mas se no dia que você cair e você não tiver a mão do Senhor, você vai afundar. Vai afundar. Amém? E Jesus então pega Pedro e caminha com Pedro e mostra, está vendo, Pedro? Você foi reparar na força do vento, no volume das águas. O que aconteceu com você? Você afundou. Isso porque você reparou coisa errada, porque você ainda não tinha aquela fé que você achava que tinha. Agora vem, Pedro. Ele achou conforto na mão do Senhor, porque a mão do Senhor nos traz segurança. E Pedro levantou, e Jesus levantou Pedro e levou de volta para o seu barco. E todos diziam, verdadeiramente, este é filho de Deus. Verdadeiramente és o filho de Deus. E proclamou. Então você quer saber quem é Jesus? Olhe para ele. Olhe para ele. Olhe para Jesus. Não desvie os olhos de Jesus por nada nesse mundo. Amém? Fique de pé, eu gostaria de orar por você. Amém?
Coloca a mão no ombro da pessoa que está ao teu lado. Aleluia. Amém? Vamos orar agora. Amém? Se você quer caminhar, andar no impossível, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Vamos orar agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Deus, eu aplico o sangue de Jesus. Deus, eu aplico o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Meu Deus, eu peço a bênção do Senhor. Meu Deus, eu peço agora a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Deus, nós precisamos caminhar no impossível, porque nós só vencemos os obstáculos, os desafios na vida, caminhando no impossível. Livra-nos de reparar tudo aquilo que é nocivo à nossa vida. Ó Deus, às vezes fofocamos é porque reparamos. Às vezes criticamos é porque reparamos. Às vezes agimos mal em relação ao nosso próximo porque nós reparamos em coisa que não deve. E às vezes, ó Deus, nós caímos na fé porque reparamos demais os outros. Em nome de Jesus, Pai. Continue orando. Aleluia, Senhor. Ah, Deus, são muitos desafios. Deus, em nome de Jesus, nós pedimos a bênção do Senhor. Toda a retaliação do inimigo contra as nossas vidas, nós rejeitamos agora. O inimigo levanta, Senhor, as ondas contra as nossas vidas. Ele faz com que os mares se enfurecem contra nossas vidas. Mas nós temos alguém que faz calar a sua ira. Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus, eu peço por cada um aqui, Senhor, pelo poder do sangue de Jesus. Eu repreendo toda obra de macumbaria e feitiçaria, toda obra de bruxaria lançada contra esta igreja, toda palavra lançada, proferida contra as nossas vidas, nós repreendemos, desfazemos, anulamos em nome de Jesus Cristo. Deus, neste momento eu lanço um decreto pelo poder do sangue de Jesus, que cada um aqui venha caminhar no impossível, venha atravessar o impossível, venha ouvir a palavra do Senhor dizendo vem, que cada um aqui venha discernir, aleluia, a pessoa de Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus eu repreendo agora todo mal, toda obra das trevas, meu Deus e meu Pai, todo principado e potestade que levanta contra as nossas vidas. Deus, quebra as correntes, pessoas aqui acorrentadas, meu Deus, em nome de Jesus, quebra as correntes agora. Rechalabassuria decanta labassuia. Quebra as correntes hoje. Tem pessoas que não conseguem caminhar, não conseguem prosperar, estão travadas, Senhor, travadas espiritualmente. Meu Deus, quebra as correntes agora em nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, nós proferimos agora, aleluia, lançamos um decreto agora, que as correntes sejam arrebentadas agora, e que teu povo venha caminhar no sobrenatural,
Meu Deus e meu Pai, que o teu povo venha estar com os olhos fixos no Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Amém, irmãos? Pode sentar. Olha só, Hebreus 12, para encerrar, fala assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvens de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Quando você repara a força do natural, você fica todo embaraçado. Repita comigo. Quando eu reparo a força e o poder do natural, eu fico todo embaraçado. Ou seja, eu me torno incrédulo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, igreja? Eu me torno incrédulo. Isso que eu estou falando com vocês aqui é para você anotar e nunca mais esquecer na sua vida. Anote. Porque quando eu reparo no poder, na força do natural, eu me torno uma pessoa incrédula. Amém? Então essas coisas me embaraçam. Por isso que Pedro ficou todo embaraçado na hora. Puxa vida, isso aqui é natural, vai me derrubar, eu vou afundar porque eu estou sobre as águas, é impossível. Eu caminhei até aqui, mas isso que eu estou fazendo é impossível de fazer. E começa a afundar. Porque se embaraça. E tem muita gente embaraçado, travado, acorrentado. E aqui ele fala assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou cruz, não fazendo caso da ignomia, está sentado à destra do trono de Deus. Temos que olhar para quem? Jesus, que é quem? O autor e consumador da nossa fé. Ele que diz: venha! Amém? Ele que diz: vem! Ele é que falou para você ter fé. Ele é que criou a fé, ele inventou a fé para você. Ele é o criador da tua fé. Autor e consumador, e a consumou. Ele criou e consumou a fé em você. Então repita comigo: eu tenho fé. Então, de hoje em diante, olharei somente para Jesus. Fortes aplausos a Jesus. Que Deus abençoe os irmãos, amém? Paz do Senhor, irmãos. Quem já teve dengue aí, levanta a mão. Eu também. É muito ruim, não é? Quem já teve? Irmãos, olha, quinta-feira eu tive muito ruim, mas em nome de Jesus, né? Eu estava lendo a Bíblia hoje, caiu lá no Salmo 122, que diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu falei, eu tenho que estar na igreja. Em nome de Jesus, eu já estou curado. Aquelas pessoas que oraram por mim, que ficaram sabendo, eu gostaria de agradecer. Mas eu estou aqui para te lembrar de algo muito importante. Quem aqui vai passar o culto da virada conosco, levante a mão, deixa eu ver. Glória a Deus, amém, aleluia. Olha, então, você que vai passar, você ainda tem uma chance de fazer isso até no dia. E você que não vai passar, você tem hoje para fazer isso. O que é, pastor? Está vendo essa urna aqui? Essa urna aqui é para que você possa colocar o seu pedido impossível para 2014. Hoje o pastor pregou que o impossível vai acontecer na sua vida. E a palavra do Senhor nos diz que aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Para Deus não há impossíveis. Então, se você tem algo na sua vida, na vida da sua família, algo que você considera impossível de realizar, eu quero te fazer um desafio. Coloque isso no papel, em duas vias. Uma para você guardar na sua Bíblia com você, e a outra você deposite aqui hoje ainda,
ou se você vai pensar, vai orar e vai trazer no dia do culto da virada, pode trazer no culto da virada, e você vai trazer, e nós vamos estar aqui, os pastores, todos os pastores vão estar orando, intercedendo ao Senhor, para que 2014 seja o ano onde o impossível vai acontecer na sua vida. Amém? Quem recebe? Deixa eu ver. Em nome de Jesus, nós vamos receber aquilo que nós vamos buscar. Então, você, eu não sei se lá atrás tem papel e caneta, se não, procura alguém que tem, se você não vai poder ficar. Coloque aqui, anote o que é impossível para você, coloque aqui na urna, guarde uma via para você. Por quê, pastor? Porque no dia que o impossível acontecer, eu quero que você venha aqui no altar, para que você possa testemunhar para as pessoas aquilo que aconteceu na sua vida. Amém? Então, em nome de Jesus, eu te espero aqui. O culto da virada vai acontecer a partir das 22 horas. Então, no dia 31, 22 horas, nós vamos começar. E por volta de meia-noite, nós vamos estar orando, na hora da virada, nós vamos estar ajoelhados, entregando o nosso ano de 2014 nas mãos do Senhor. Amém? Quero passar aqui a palavra para o pastor Antônio. Oi? Pode encerrar? Então tá. Camisa do Baiano lá atrás e sexta-feira o culto insônia. Vamos ficar de pé, por gentileza. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai. Pai, nós te agradecemos por esta palavra maravilhosa, Senhor. Pai, que possamos, Senhor, ter coragem de sair da nossa comodidade. Ó Pai, sair do nosso barco, Senhor, e caminhar em direção à Tua vontade, ó Pai. Caminhar em direção à Tua voz, ó Pai, olhando somente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Senhor, que não possamos ficar olhando para os lados, Senhor, ó Senhor, olhando para as dificuldades, ó Pai, mas que possamos crer que o Deus do impossível é quem está do nosso lado, Senhor. Ó Pai, se o Senhor é por nós, quem será contra nós, Senhor? Nós tomamos posse da nossa bênção esta noite, ó Pai, e queremos te pedir, leva-nos em paz, leva-nos em segurança, leva-nos debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Pai, 2013 ainda não acabou, e eu sei, Senhor, que o Senhor é um Deus que tem poder e se agrada em abençoar os teus filhos, Senhor. Por isso, nessa noite, ó Pai, eu quero te pedir, Senhor, aquelas pessoas, Senhor, que têm pedido ao Senhor algo em 2013 que ainda não se realizou. Pai, realiza o desejo do coração dos teus filhos, Senhor. Que a tua bênção alcance a tua igreja, Senhor. Que o teu poder possa tocar nas nossas vidas ainda este ano, ó Pai. Nós tomamos posse, Senhor, das promessas que o Senhor tem feito para cada um de nós, Senhor. Pai, e desde já te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Coloque a sua mão no seu coração. Receba a bênção do Senhor na sua vida. Que em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e que o azeite nunca falte sobre a tua cabeça. E que a graça maravilhosa e salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o insondável amor de nosso grande Deus e Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vós, meus irmãos, e com todo Israel de Deus na face da terra, hoje e até a volta do Senhor Jesus. Amém. Paz